Nos últimos anos, nós passamos por uma pandemia muito severa que modificou bastante a nossa maneira de ver, sentir e pensar a nossa sociedade. Inclusive, muitas obras foram feitas a partir da pandemia, algumas com mais inventividade, outras com menos inventividade. E hoje eu quero apresentar para vocês, talvez a melhor obra que eu tenha lido sobre esse assunto. É A Vida Breve dos Cães, de Elton Frederick, publicado pela editora Mondru em 2023, ano passado. E aí eu gostaria de só fazer uma pequena introdução para a gente entrar nesse livro. A nossa pandemia, ela afetou demais as nossas vidas, mas a partir do momento que a gente descobriu a vacina para ela, essa vacina garantiu que todos nós tivéssemos relativamente o mesmo acesso a conseguir tomar essa vacina, No caso do Elton Frederick, ele pega a doença que se passa no livro dele e leva a um patamar muito elevado que faz a gente perceber a nossa sociedade nos limites extremos do que ela pode fazer. Bom, vou contar brevemente a história de A Vida Breve dos Cães. O livro conta a história de um país em que uma pandemia assolou e matou milhares de pessoas. E aí, quando eles descobriram qual era a cura para essa doença da pandemia, eles descobriram que ela estava no sangue. E não era no sangue de qualquer pessoa. Ela estava no sangue das mulheres. Então, surgia assim a solução 79. O que era a solução 79? A partir do momento que uma mulher chegava aos 79 anos, ela deixava de ser uma pessoa livre e ela se tornava propriedade do Estado. A família tinha que entregar ela para o Estado e o sangue dela seria prontamente transferido para uma pessoa doente, de preferência uma criança jovem. Dessa forma, ela morria, a mulher era eutanasiada, ou de outra forma assassinada, e a gente salvava a nova geração. A ideia seria que você trocasse uma vida por uma vida. Então, a pandemia estaria resolvida a partir dessa solução. Bom, muito engenhoso esse jeito do Elton tratar de uma história tão complexa, de uma pandemia tão complexa, mas o mais interessante do romance dele é porque agora ele entra nas minúcias. O livro conta a história de um rapaz chamado Isaac, que é filho de uma senhora chamada Isabel e foi namorado, amigado com uma moça chamada Cecília. Quem é Isaac? Isaac é um rapaz órfão que foi encontrado na fila da sopa da igreja por essa mulher chamada Isabel, que adotou ele. Quem é Isabel? Ela é uma espécie de pastora da igreja neopentecostal em que ela vive. É muito rígida, ela é muito séria, ela é muito cabeça quadrada, porém ela acolhe esse menino com um coração bom e cuida e cria dele. Ele cresce morrendo de medo de fazer alguma coisa que Isabel ache errada. Até o dia que ele conhece Cecília. Quem é Cecília? Uma moça jovem, livre, que busca a liberdade de qualquer forma. Ela se torna uma militante contra a solução 79, porque, como uma militante feminista, não poderia aceitar que o corpo da mulher fosse subjugado pelo Estado. Isaac, ali naquele meio, apaixonado por ela, mas filho dessa aqui, está tentando compreender o que seria essa vida que se abre e essa vida que está fechada. Enquanto isso, Isabel, desse lado aqui, sofre um acidente e se torna uma pessoa em estado vegetativo até que ela faz 79 anos. O livro conta exatamente o momento em que Isaac tem que levar Isabel, sua mãe, para entregar para o Estado, para o momento em que ela vai ser eutanasiada. E aí as situações começam a se desembocar dentro desse nível ínfimo e íntimo, familiar, intrafamiliar da vida do Isaac, dentro desse contexto macro de uma sociedade, Então, o mais interessante do romance do Elton é que ele consegue transpor e transladar situações que são muito complexas dentro da intimidade, ou seja, sua religiosidade, suas escolhas individuais, sua ética, sua política, para um contexto muito maior, que é como que o Estado pode ter, ou deve ter, ou deveria ter posse sobre nossos corpos e corpos daqueles que a gente ama, Então, o livro ele consegue ser, ao mesmo tempo, uma forma muito ampliada da gente ver a sociedade, mas também consegue investigar aqueles nossos pequenos sentimentos.
E como plus dessa história toda, tem um personagem incrível, que é um cachorrinho, chamado Mordecai, que o autor colocou em referência a uma divindade grega e que tem um papel absolutamente relevante dentro da história, mas eu não vou contar para você, porque seria dar um spoiler, e a gente quer fazer com que você leia. A Vida Breve dos Cães é um dos livros mais maneiros que eu li no último ano, é o melhor livro que eu li sobre pandemia e é uma obra de um escritor brasileiro que está escrevendo uma distopia, que está imaginando mundos diferentes e fazendo isso com cuidado, arrojo, coragem, potência e inteligência. Então, se você quiser um livro para ler, A Vida Breve dos Cães está aqui para você. Cometi uma rima agora, né? Um grande abraço e até mais.